Bom, corrigindo aqui os exercícios do livro, né? Exercício número 1, ele me dá um quadrilátero ABCD e manda a gente observar e indicar os ângulos internos. A gente sabe que os ângulos internos são os ângulos que estão do lado de dentro da figura. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é um ângulo interno, ele está indicado pela letra A. Esse outro ângulo aqui, outro ângulo interno, indicado pela letra B. Ângulo C e ângulo D. Então, esses são os nossos 4 ângulos internos. Aí, ele pede também os ângulos externos desse polígono. O ângulo externo é esse ângulo que está aqui do lado de fora, formado por um lado do polígono e o prolongamento de outro. Então, o ângulo G é um ângulo externo. O ângulo H é outro ângulo externo. O ângulo E e o ângulo F. São os 4 ângulos externos que a gente tem nessa figura. Bom, os vértices. Os vértices é onde são formados ângulos. Então, eu tenho vértices A, B, C e D. Na letra D, ele pede pra gente os lados. Bom, os lados são os segmentos que ligam 2 vértices consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado CD e eu tenho o lado AD. E, por fim, ele pede a medida das diagonais desse nosso polígono. Diagonal liga 2 vértices não consecutivos, então do ponto A até o ponto C, eu tenho uma diagonal, e do ponto B até o ponto D, eu tenho outra diagonal. Falar diagonal AC ou CA é a mesma coisa, BD ou DB também é a mesma coisa. Bom, já no exercício número 2, ele me pergunta se é possível existir um quadrilátero com essas medidas de ângulos internos aqui. Bom, para a gente verificar isso daqui, a gente tem que pensar no seguinte: em qualquer que seja o quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360. Então, eu vou ter que somar esses ângulos aqui e verificar se o resultado dá 360. Se não der, não é possível formar um quadrilátero. Então, vamos lá. 123 mais 24 mais 56 mais 167, isso daqui, isso é igual a 370. Olha só, não deu 360. Então, a resposta é não. Não é possível, pois a soma dos ângulos internos foi diferente de 360. Pois a soma dos ângulos internos foi diferente de 360 graus, ok? Agora, no exercício número 3, ele diz o seguinte: em um quadrilátero, as medidas dos ângulos internos são expressas por x, x mais 25, x mais 30 e x mais 5. Quais são as medidas dos ângulos internos desse quadrilátero? Então, olha só, a gente tem que pensar no seguinte: se em qualquer quadrilátero a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360, então eu vou somar tudo isso daqui e igualar a 360. Então, eu tenho x mais 25, mais x mais 30, mais x mais 5, tudo isso tem que ser igual a 360. E agora nós temos uma equação. Nós vamos resolver essa equação aqui. X mais x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x, 25 mais 5, 30, mais 30, 60, isso igual a 360. Isolando, esse 60 positivo vai para lá negativo, então 4x é igual a 360
menos 60, ou seja, 4x é igual a 300. O que significa que x vai ser igual a 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 é igual a 75 graus. Beleza. Então, nós descobrimos o valor de x. X vale 75. Então, esse ângulo aqui vale 75 graus. Esse daqui ele não vale 75 mais 25? Então, 75 mais 25, ele dá um ângulo de quantos graus? 100 graus. Esse daqui, ele é 75 mais 30. 75 mais 30 é igual a 105. E esse daqui, 75 mais 5, ou seja, eu tenho um ângulo de 80 graus. Então, nós determinamos a medida de todos os ângulos internos desse quadrilátero. Resolvendo a equação, encontramos o valor de x e voltamos em cada um dos ângulos internos e determinamos o valor deles. Bom, no exercício número 4, ele pede para a gente determinar a medida do y em graus. Então, vamos lá. Isso daqui é um quadrilátero, então significa que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360. Então, a gente vai começar aqui, pode começar por qualquer ângulo, tá? 5y mais 20, mais 7y mais 16, mais 10y, mais 5y, tudo isso tem que ser igual a 360. Agora, a gente vai começar a juntar os termos semelhantes. 5y mais 5y, 10y, 20, 27y. 20 mais 16 dá 36, igual a 360. Esse 36 passa para lá subtraindo, então 27y é igual a 360 menos 36. 360 menos 36, 360 menos 36, 324, ou seja, y vai ser igual a 324 dividido por 27, que é igual a 12. Então, significa que o y na letra A vale 12. Na letra B, também vou usar que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360. Aqui eu tenho dois ângulos retos. Então, 90 mais 90 mais 7y mais 2y igual a 360. 90 mais 90, 180. 7y mais 2y, 9y. Esse 180 passa para lá negativo, então 9y é igual a 360 menos 180, ou seja, 9y é igual a 180, o que significa que y é igual a 180 dividido por 9, que é igual a 20. Bom, na letra C, para a gente poder determinar a medida dos ângulos do y, que é um ângulo interno, a gente vai precisar determinar a medida dos outros ângulos internos a partir do ângulo externo. A gente sabe que isso daqui é o suplemento desse ângulo. Os dois juntos formam 180. Então, se eu já tenho 120, para 180 falta quanto? 60. Se eu já tenho 80, para 180 falta 100. E se eu tenho 45, para 180 falta quanto? 135. Agora, a gente pode usar que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360, não é isso? Então, vamos lá. Y mais 135 mais 60 mais 100 é igual a 360. Isso daqui dá quanto? 135 com mais 160, 295. E esse 295 positivo passa para lá negativo. Então, 360 menos 295 me dá um y igual a quanto?
a 65 graus, ok? E aqui, na letra D, a mesma coisa. Aqui ele ainda me faz uma afirmação. Ele fala que essa reta M é paralela à reta N e que essa reta R é paralela a S. Ou seja, eu tenho um paralelogramo. E a gente sabe que uma das características do paralelogramo é que os lados opostos, aliás, os ângulos opostos são congruentes. Então, se esse ângulo aqui vale 70, esse daqui também vale 70. Se esse ângulo aqui, ele vale Y, então esse ângulo aqui também vale Y. E a gente pode usar que a soma dos ângulos internos é igual a 360, por exemplo. Y mais 70 mais Y mais 70 é igual a 360. Uma outra coisa que a gente poderia usar, que é uma outra propriedade do paralelogramo, é que dois ângulos consecutivos, eles são suplementares. Então, esse mais esse tem que dar 180, tá? Bom, Y mais Y, 2Y, 70 mais 70, 140, tudo isso igual a 360. Então, 2Y é igual a 360 menos 140, 2Y é igual a quanto? 220. Ou seja, Y vai ser 220 dividido por 2, que é igual a 110, ok? Bom, no exercício número 5, ele pede para a gente determinar a medida dos ângulos internos desse quadrilátero. De novo, a mesma coisa. Vamos pensar aqui. Se eu tenho 120, para 180, está faltando quanto? 60. Então, significa que o D vale 60. Se eu tenho 45, para 180, está faltando 135. E se eu tenho 78, para 180, está faltando quanto? 102. Agora, se eu fizer a soma de todos, tem que dar o valor do A. Não tem que dar 360 e eu acho o valor do A. Então, A mais 102 mais 135 mais 60, tudo isso tem que ser igual a 360. Vamos somar isso tudo aqui. 102 mais 135 mais 60 deu 297. Então, o A vai ser igual ao 360. Esse 297 está somando, passa para lá, subtraindo. Então, A vai ser igual a quanto? 63 graus. Ok? Bom, e por fim, no exercício número 6, ele fala que o quadrado ele é um quadrilátero que tem os lados congruentes e os quatro ângulos internos de mesma medida. Observe a figura ao lado em que ABCD é um quadrado e os triângulos ADE e AFB são equiláteros. Bom, primeiro, se eu tenho um quadrado, significa que os ângulos internos dessa figura aqui, todos são retos, ok? Bom, outra coisa que eu posso afirmar com certeza é que se esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, as características do triângulo equilátero é que além de todos os lados serem iguais, todos os ângulos internos são iguais e iguais a 60 graus, porque o único número somado com ele mesmo 3 vezes, que dá 180, é o 60. Então, 60, 60. Bom, com base nisso, ele pede para a gente determinar os ângulos internos dos triângulos ADE e AFB. Ué, esses ângulos aqui são ângulos de 60 graus. Agora, ele pede para a gente determinar a medida do ângulo FAC. Então, vamos olhar aqui na figura. F, A e C. Esse ângulo todo aqui que ele quer. Ó. Esse ângulo, ele vai ser composto por metade de 90, já que isso daqui é uma diagonal do quadrado, e a diagonal do quadrado divide o ângulo ao meio, ela é bissetriz. Então, ele vai ser metade de 90 mais 60. Então, esse ângulo aqui, 45 mais 60, que é igual a
105 graus. E ele pede também a medida do ângulo FAM. Então, vamos olhar aqui na figura. FAM. Ele quer a medida desse ângulo aqui, ó. Você concorda que esse ângulo aqui é o que falta para 180? Então, para determinar ele, eu posso fazer 180 menos esse outro ângulo aqui, ó, que a gente acabou de determinar que é 105 graus. Então, 180 menos 105 é igual a 75. Tranquilos?